A paz do Senhor Jesus, queridos e amados irmãos, Pastor Jefferson chegando mais uma vez para transmitir uma palavra de Deus para o seu coração. Eu tenho certeza que você vai ser aí ricamente abençoado por Deus com o conteúdo dessa palavra, principalmente nessa época, para esse período em que nós estamos vivendo aqui no Brasil. Um período de confinamento, ou seja, um período em que nós estamos reclusos em nossa casa, mas a palavra de Deus continua com liberdade ampla pelo Brasil e pelo mundo. Queridos e amados irmãos, Mateus 6,6, mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Queridos e amados irmãos, eu quero abordar aqui um tema que é o culto doméstico. Quero falar com vocês sobre o culto doméstico, sobre adorar a Deus em casa, sobre ter intimidade com Deus na nossa própria casa. Claro que nós temos aí na Bíblia, meu Deus, inúmeros exemplos em que nós somos motivados e somos orientados por Deus a estar na casa do Senhor. A Bíblia vai nos dizer, em Salmo, Davi vai dizer bem claramente: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Claro, eu não estou esquecendo desse texto, que ele é maravilhoso, né? Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. E quantos textos mais Paulo vai dizer que nós não podemos deixar a congregação, como é o costume de muitos, deixar a congregação, deixar a igreja, abandonar, deixar de congregar. Sim, eu sei disso, mas nós estamos vivendo um momento totalmente atípico, que não é falta de fé. Nós deixamos de ir para a igreja não porque não temos fé, não porque queremos ficar em casa, mas nós estamos também em um país que esse país agora nos orienta a ficarmos em casa para que este vírus, o coronavírus ou o Covid-19, não possa devastar o Brasil. A expectativa é que se nós não ficássemos em casa, se a população não ficasse em casa, com certeza a proliferação, o aumento dos casos de pessoas com Covid-19 seria muito maior, aí sobrecarregando o Sistema Único de Saúde, o sistema de saúde privado, e nós não teríamos aí respiradores mecânicos para atender a demanda da população. E quando acontece isso, então os nossos governantes, os líderes aqui constituídos por Deus, aqui na Terra, desde presidente da República, governadores de Estado, desde os prefeitos, do Ministério da Saúde, nos orientaram a ficar em casa. Então, eu também tenho base bíblica em que servos de Deus, em ocasiões, tiveram dificuldades para estarem na igreja. Mas esses homens encontraram maneiras, formas de entrarem na presença de Deus. Não é que você está por um momento, por um tempo, é bom sempre salientar isso, porque nós já teremos a nossa liberdade de estar no culto, de estar na casa do Senhor, no convívio da comunidade que servimos a Deus juntos. Isso é muito bom, isso é de grande valor. Mas, principalmente para esse momento, nós precisamos nos adequar a essa situação e procurar adorar a Deus no nosso culto doméstico, no nosso culto familiar. Primeiramente, o culto doméstico, ele é bíblico, ele é valioso. A oração que você faz na sua casa, ela é uma oração de comunhão com Deus, é uma oração que te leva para perto de Deus. Mateus 6,6, o Senhor nos orienta, né, que algumas das nossas orações devam ser feitas no nosso quarto. Olha, então não tem essa questão que a oração feita na igreja, ela é mais santa do que a oração feita na sua casa. Cai por terra a teoria que a oração do monte é a oração mais poderosa. É mais poderosa do que a oração feita no seu quarto, feito no seu carro, feito na rua. Então não tem esse lugar. Aqui, depois que Cristo morreu na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Não temos então mais esse lugar santíssimo, não temos.
O lugar santo hoje é o nosso corpo, é a nossa vida, é o templo do Espírito Santo. E a Bíblia vai nos orientar aqui no texto em que li, que se nós buscarmos a Deus, adorarmos a Deus, dentro do nosso quarto, de porta fechada, sem ninguém estar nos vendo, publicamente o Senhor vai nos honrar. Mas bem, continuando com o nosso raciocínio do culto doméstico, eu vejo muitos irmãos fazendo isso hoje. Eu vi até alguns pastores, alguns queridos irmãos, que estão nesse mesmo propósito de oração 3 vezes ao dia. Eu fico imaginando o que passou no coração de Daniel, quando Daniel vai ser levado para o cativeiro babilônico, e quando chega na Babilônia, Daniel, longe do templo, longe da igreja, longe da congregação, longe do lugar em que Daniel adorava, em que Daniel exaltava o glorioso nome do Senhor. Mas Daniel vai desenvolver um compromisso, Daniel vai desenvolver um processo, uma vida de oração. Eu achei tão bonito quando eu comecei a ler sobre Daniel, ele começa a orar 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia, pela manhã, meio-dia e à tarde, Daniel estava em oração. O culto na nossa casa, o culto doméstico, ele é um culto que demanda muita disciplina, demanda muita organização, porque em casa você tem o aconchego do sofá, em casa você tem o aconchego do seu quarto, em casa você tem todo o aconchego da internet, você tem aí o seu computador como distração. Em muitas casas de pessoas, que não é o nosso caso, mas em muitas casas, a televisão e muitas outras coisas para distrair você. Então você tem que ter uma disciplina muito grande para você conseguir cultuar a Deus em casa. Esse culto em casa, seja no momento de louvor com a família, seja você reunir, cantar hinos de louvores a Deus, dobrar o seu joelho e falar com Deus, porque senão esse período que é um período em que nós estamos distantes da comunidade evangélica, da igreja, senão a gente vai perder esse tempo. Esse tempo que era um tempo para nós aproximarmos mais de Deus, nós vamos desperdiçar, vamos jogar esse tempo fora com tantas coisas que são disponibilizadas na própria casa. Desde os filmes, desde o YouTube, com filmes online, com rede de televisão online pelo YouTube, e quantas coisas para roubar a sua atenção. Poucas pessoas conseguem parar para ouvir um vídeo, para ouvir uma mensagem como eu estou trazendo agora da parte de Deus para o seu coração. Isso demanda disciplina. E nós precisamos aprender a disciplinar o nosso corpo. Nós precisamos colocar disciplina em nossa vida. Por exemplo, no Brasil, o Brasil agora, por exemplo, foi pego de surpresa. Porque nós temos aí, até que no ensino superior, nós temos o ensino à distância, nós temos faculdades, nós temos aí muitas pessoas que formam-se estudando à distância, estudando online, estudando em casa. Mas quando isso vai você vai para o parâmetro, vai para o ensino infantil, o ensino fundamental, o ensino médio, praticamente não existe no Brasil ensino à distância para as nossas crianças. E as nossas crianças estão ficando ósseas, estão ficando vivendo um período de férias presas dentro de casa. Se nós tivéssemos aí no Brasil já implantado o ensino à distância para as crianças, elas estariam com certeza aprendendo neste período e dando continuidade ao conteúdo programático, ao conteúdo letivo do ano letivo, né, para o bom andamento das coisas. Infelizmente, no Brasil nós não temos. Mas precisamos sim disciplinar. Se você não disciplinar, quem estuda à distância sabe do que eu estou falando, se você não disciplinar o seu tempo, o seu horário, você não consegue fazer nada. É preciso você criar hábitos, você estimular horários. Eu estava vendo uma fala de um grande comunicador do Brasil, ele é muito conhecido no Brasil, e ele trabalhou 5, 6 anos de casa, editando, escrevendo revistas, e trabalhou de casa. E ele então disse que criou o hábito, criou o horário, criou o momento da leitura, o momento que queria escrever, a sua coluna na revista, no jornal. Então, se você não criar esse hábito do horário, via que Daniel tinha horário de manhã, meio-dia e à tarde. É preciso você ter horário, porque se você não tiver, você vai passar o seu dia envolvido no WhatsApp, envolvido no Instagram, envolvido no Facebook, e você não vai estudar.
Como é o nosso caso aqui, não é estudar, mas é comunhão com Deus, também requer de nós disciplina, requer de nós o que Daniel fazia, horários para buscar a Deus, horários para oração. Senão você vai se enveredar pelas séries de TV, séries de filmes, e você vai ficar preso, detido nas garras da internet e não vai ter tempo para fazer a obra de Deus. Eu, por exemplo, eu tive que parar agora, eu tive que me adequar. Daqui a pouquinho eu tenho um programa no rádio, mas eu me adequei a esse momento para gravar esse vídeo, para que você possa também se adequar e aproveitar essa quarentena que em São Paulo começa a partir de hoje. Você então possa adequar o seu tempo. Faça como Daniel, orar 3 vezes ao dia. Daniel também vai abrir as suas janelas com a direção de Jerusalém, as bandas de Jerusalém. Ou seja, ele estava distante de Jerusalém, ele estava impossibilitado de orar no templo, mas a sua mente estava no templo. O desejo de Daniel era adorar a Deus no templo. Você que está orando em casa, você não pode agora dizer assim, eu acostumei, comecei a orar em casa, cantar, glorificar. O pastor Jefferson disse que é uma bênção, que Deus ouve a oração do quarto, que Deus ouve a oração do monte, a oração da igreja, da rua, em qualquer lugar. E quando voltar à normalidade, então você vai estar habituado nesse costume e não vai querer mais congregar. Isso também é altamente perigoso. O que eu te aconselho? Fazer como Daniel, orando na Babilônia, mas com as janelas da alma, do coração, ligados para a casa de Deus. Assim que a normalidade voltar, assim que for liberado para nós a ampla circulação nas ruas, a abertura das igrejas, você esteja como Daniel, desejoso, com vontade de estar na presença de Deus e nos santuários do Senhor Jesus. É um momento de reflexão, é um momento em que você vai fazer desse período, vai pegar o limão e fazer uma limonada, ou seja, vai aproveitar o momento que é tão escasso na nossa vida, devido à correria, principalmente nas grandes capitais, mas você agora vai aproveitar esse momento para dedicar a sua vida, tanto aos estudos, quem faz a faculdade, foi disponibilizado material para você estudar em casa, quem já estuda à distância tem o material, e quem está em casa ocioso, pega um bom livro. Tem bons livros na internet, tem bons livros também aí na rede social, ou seja, não na rede social, mas na internet em si, disponibiliza boas bibliotecas e dá para você ter um momento de leitura da palavra de Deus, dá para você se dedicar mais ao Senhor na leitura da palavra de Deus. Então, o meu primeiro conselho é: estipule tempo, horário, esse horário possa se repetir todos os dias em que você estiver em casa. Ou seja, você vai ter um horário programado para você servir a Deus, para você adorar a Deus, para você glorificar a Deus, para você ter um momento da leitura da palavra. Então você precisa programar isso. Se não esquece, você não vai conseguir fazer nada, você não vai conseguir. Eu, por exemplo, eu acordo de manhã, eu já fico com saudades de pegar a Bíblia, isso é hábito. Eu acordo de manhã e eu quero pegar a minha Bíblia, eu quero dedicar um momento para a leitura da palavra. Outros é ao meio-dia, outros é à noite, cada um tem o seu horário. Então, meus amados irmãos, a orientação é esta: busque a Deus, clame a Deus nesse período, consagre a sua vida, entre em oração, entre em jejum, cante com a sua família. Você pode fazer o culto no lar de diversas maneiras hoje. Você pode cultuar você mesmo lendo a Bíblia e cantando com seus irmãos. Você pode hoje participar de uma live. Tem vários irmãos aí fazendo o culto na igreja. Culto na igreja. E você pode cultuar a Deus na sua casa. Reúna a família. Esses dias eu estava fazendo culto online na igreja e eu fiquei maravilhado. Eu vi uma foto de uma irmã que estava participando do culto conosco aqui de São Bernardo, e a irmã estava em Curitiba, mas o seu computador, a tela do seu computador da sua sala, estava o quê? Estava ligado no nosso canal do Facebook, na live, e a pessoa colocou aquilo na sua sala e cultuava a Deus juntamente conosco. Isso também faz parte do teu culto doméstico, o seu culto de louvor a Deus, os momentos em que você vai tirar para ouvir a palavra de Deus. Tá bom, meus queridos e amados? Esses são os conselhos. Muitos irmãos como Daniel que venceram em períodos de crise, venceram longe da igreja. Daniel venceu orando. Lembra quando saiu o edito do rei, que o rei queria matar todos os sábios da Babilônia? E Daniel convida seus irmãos para orarem.
e ele convida para orar, e ele vai orar, os seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego também vão entrar em oração na Babilônia, e Deus responde a oração de Daniel. Deus responde o clamor de Daniel, Deus dá a vitória, mesmo longe da igreja. A rainha Esté também, longe de Jerusalém, estava lá sobre o domínio dos reis da Pérsia, Medo-Pérsia, mas ela vai também entrar em oração. Ela vai entrar em oração e o Senhor vai enviar socorro para o povo hebreu, mesmo distante da igreja. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer para vocês? Então é possível nós orarmos e Deus enviar socorro. Eu vejo os irmãos em vários clamores. Eu vi irmãs, por exemplo, da sede nacional, com oração à meia-noite. O Brasil mobilizado com a sede nacional, junto com as irmãs, para a oração da meia-noite. Não é isso? Nós temos irmãos que estão orando, por exemplo, pastores que estão orando 3 horários, como Daniel. 6 da manhã, meio-dia e 18 horas. Faça o seu horário, tira tempo para você buscar a presença de Deus, faça o seu culto doméstico com a sua família, participe dos cultos, das mensagens online. Eu reitero que antes falei, eu tive uma visão de uma grande igreja online. E nós estamos hoje vivendo esse momento, impedidos por força de uma liminar, por força de uma lei, de estarmos na igreja, de uma ação do ministério, mas estamos aqui através desse meio, do computador, da internet, levando até você a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te oriente e que você vença esse período em comunhão com Deus. Eu temo muito que ao término desse período, muitos estejam caídos, muitos estejam prostrados, sem força para se levantar e para continuar avante na caminhada do Evangelho. Deus abençoe, eu vou parando por aqui para o vídeo não ficar muito longo e você não desistir de ver o vídeo, tá bom? Deus te abençoe e depois nós temos mais conselhos de Deus para você e para a sua família. Só um detalhe, não esqueça de se inscrever no canal. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo se você achou interessante. Se você gostou do assunto, deixe seu like. Se você também não gostou, deixe seu dislike, não tem nenhum problema. Deixe seus comentários, deixe as sugestões de vídeos no rodapé desse vídeo e vai nos ajudar a produzir, a falar mais assuntos que vão ser de valia, de orientação para o bom andamento da obra de Deus. Deus abençoe e falo aqui de São Bernardo do Campo. Um abraço do pastor Jefferson para você e toda a sua família. Deus te abençoe.